Muito bem, então hoje vamos trabalhar um pouquinho mais sobre documentação técnica, correto? Essa documentação técnica, entrando dentro dela, iremos falar sobre relatório técnico. E hoje iremos colocar na prática o que é um relatório técnico, ok? Então vamos lá? A princípio vocês vão entrar dentro da nossa SAP número 2, porque a SAP número 2 vai ser a base para nós fazermos a nossa aula de hoje. A nossa SAP número 2, fazendo um contexto geral, você foi contratado por uma empresa chamada IBC, o Instituto Comercial Brasileiro. E a IBC, ela te contratou para ficar no lugar de um outro jovem aprendiz. Este jovem aprendiz, que estava trabalhando lá há algum tempo, foi um investimento muito ruim para a empresa. Porque ele fez uma bagunça que vocês não imaginam. E na expectativa de que vocês organizassem a bagunça que esse camarada deixou, a empresa te contratou como um assistente administrativo que vai ajudar nessa parte de organização documental. Quando você entrou, você assustou quando sua supervisora Cibele falou assim: olha, é aqui que você vai trabalhar. Como assim? É aqui que eu vou trabalhar no meio dessa bagunça? Que o jovem deixou e foi embora? Ah, não, é aqui que você vai trabalhar. Então, beleza, você assumiu o desafio. Aí ela falou assim: olha, qual que é o problema? Isso tudo aqui que aconteceu foi por uma falta de organização do jovem aprendiz anterior. A gente dava os documentos para ele arquivar, ele jogava de qualquer jeito e pela correria a gente não via, porque ele ficava sozinho aqui, né? Ele buscava lá na nossa sala e jogava o documento aqui, e a gente, quando precisava, ele sabia onde estava na bagunça dele, mas ele sabia. E quando ele foi embora, ele não quis voltar mais, a gente assustou quando entrou aqui. Então não estava essa bagunça. E foi uma falta de supervisão nossa, né? Assim ela falando. Beleza. Então, qual que é a atividade? Vocês vão fazer um relatório crítico, tá? Do que pode ter acontecido e levado a essa bagunça acontecer. Nota que, pela historinha, dá para entender várias coisas. Pela preguiça do jovem, pela desorganização dele, pela falta de supervisão, pela falta de organização, pela falta de senso do uso do 5S, pela falta de um monte de coisas. Tá? Então, essa gama de problemática que aconteceu levou tudo isso aqui. Então, você vai relatar, descrever um relatório crítico. O objetivo desse relatório, que é mostrar como essa desorganização no setor de arquivos chegou a esse ponto. A introdução já é isso. No método, você vai olhar, vai descrever o que aconteceu, uma historinha, levando em consideração tudo o que aconteceu, passo a passo e assim por diante. Depois a discussão e depois a conclusão, de você dando uma sugestão, ok? De como organizar isso. Então vamos lá. Baseado naquela aula que a gente teve, olha só. A gente vai usar essa estrutura documentacional, essa estrutura do relatório para a gente fazer. Aqui a gente vai colocar, descrever o acontecido. No método a gente vai descrever o que aconteceu, a historinha, o ambiente. A gente vai descrever tudo que a gente viu, ok? Mas sempre numa linguagem técnica e de preferência em terceira pessoa, de preferência. Descreva o que se apurou dos resultados, e assim por diante, conclusão e assim parará. Então vamos lá. Em priori, vocês vão abrir o seu Word, tá? E aqui vocês vão colocar a logomarca da IBC aqui em cima. Vamos clicar duas vezes, vocês já sabem fazer isso, vamos colocar no cabeçalho. Lá no cabeçalho, vocês vão pegar este download, vai lá em download, vocês vão fazer o download da nossa logomarca, colocar a logomarca da IBC aqui e vai clicar nela. Quando você clicar na logomarca da IBC, deixa eu só abrir, tá gravado. Quando você clicar na logomarca da IBC, você não vai conseguir movê-la, né? Porque ela está dentro do cabeçalho. Aí agora o que você vai fazer? Vai lá em formatar. Dentro de formatar, quebra de texto automática. Dentro de quebra de texto automática, quadrado. Colocou em quadrado, você vai subtraí-la. Não tanto, para não ficar tão esquisito. Vai colocar ela aqui em cima. Tá?
Beleza. Clica você pode sair do cabeçalho clicando nessa parte branca, ou vindo em design e fechar cabeçalho. Pronto, fechei o cabeçalho. Aqui no meio, mais ou menos aqui no meio, eu vou colocar, cliquei duas vezes aqui no meio, tá vendo? Ó, cliquei duas vezes aqui no meio e veio para o meio. Vou colocar o título, colocar o título do relatório, que é relatório. Pode colocar qualquer título, de preferência não coloque esse. Relatório de análise do arquivo. É um exemplo. Beleza. Você pode colocar o seu nome antes, tá? Pode colocar o seu nome antes ou embaixo, mas de preferência antes, tá? Eu vou colocar tudo isso em fonte Arial ou Times New Roman, mas eu prefiro Arial porque ele é mais fácil para ler. Arial. Vou selecionar meu nome, vou centralizar e o nome do arquivo, notem que ele está em minúsculo, só a primeira letra maiúscula. Ele tem que ficar 100% maiúsculo. Vou vir em página inicial, aqui em maiúsculo e minúsculo, e vou escolher maiúsculo. E aqui vou colocar ele em negrito, tá? Coloquei ele sem querer aqui em itálico, vou tirar o itálico dele. Pronto. Aí o meu nome, eu vou colocar ele mais próximo da logomarca. Deixa eu tirar ele aqui. E vou colocar o relatório técnico um pouquinho mais centralizado. Vou subtrair o zoom. Deixa eu tirar isso aqui para vocês verem. Pronto. Ó, vou subtrair o zoom. Porque eu quero ver se ele está no meio. Ó lá, subtrair o zoom. E vou colocar ele no meio. Pronto, coloquei no meio. Beleza? Coloquei no meio. A formatação de capa, o nome ou pode vir mais perto, mais próximo, ou embaixo ou em cima. Isso vai depender muito da instituição que você está organizando, beleza? Então vamos lá, já que vocês sabem que eu fui ali para fazer o zoom, vou colocar de novo minha fotinha aqui e vou lá. Bem, aqui eu vou aumentar o zoom onde que eu fui, naquela imagenzinha, e vou aqui colocar a seguinte forma. Aqui eu vou dar uns 2, 3 enters e vou colocar a palavra Rio Verde. Ou eu posso vir direto aqui, ó, quase próximo ao rodapé. Se eu clicar aqui, eu abro o rodapé. Então, quase antes do rodapé, porque eu sei que aqui está no rodapé. Por causa desse limite entre corpo de texto e rodapé. Ok? Então, ao invés de eu escrever Rio Verde aqui, ó, Rio Verde, GO, depois vir antes do Rio Verde e dando Enter, eu posso fazer diferente. Eu posso vir direto, depois que eu escrevi a palavra arquivo, eu posso vir direto lá embaixo, antes do cabeçalho, antes do rodapé, dar 2 cliques, quase do rodapé, escrever Rio Verde, GO, vou dar um Enter para escrever na parte de baixo, 2020. Quando eu der um Enter, ele vai inserir mais uma linha. Ele não pode inserir essa linha, tá? Ele não pode. Se ele inserir mais uma linha aqui, mais outra, ele vai inserir uma nova página. Vai dar uma continuação nessa outra página. Eu não quero que ele continue nessa outra página. Eu quero que ele finalize aqui por enquanto. Coloquei aqui, dei um Enter. Ele tem que ser o último conteúdo dessa página. Tem que ser o último. Quando eu clicar na 2020, ele tem que ser o último. Beleza? Para saber se ele foi o último ou não, eu posso vir aqui em página inicial. Dentro de página inicial, eu tenho um chamado P ao contrário. No P ao contrário, quando eu clico nele, que é o mostrar tudo, mas eu coloco no P ao contrário, eu noto os espaços que eu pulei. Notem que daqui eu cliquei aqui embaixo, eu pulei esse tanto de linhas, tá? Ao invés de ficar dando Enter, como eu fazia antes. Aí beleza, eu fazia antes isso por causa do pessoal que nunca mexeu com o computador. Aí beleza, aqui eu vou selecionar tudo, selecionei tudo, e eu posso tirar esse pezinho ao contrário, é só para saber se tem alguma outra linha embaixo, mas não tem, então eu vou selecionar tudo aqui, ou simplesmente em página inicial e desativar o mostrar tudo. Esse mostrar tudo, você mostra onde que você pulou linha e os espaços que você deu, tá? Beleza, eu vou selecionar tudo aqui, vou vir em parágrafo, dentro de parágrafo vou colocar tudo centralizado na capa. Primeira linha não tem recuo de primeira linha, mas tem espaçamento simples. Pronto, espaçamento será simples.
Aqui ele deu, ó, ele voltou algumas linhas. Se eu colocar no mostrar tudo, ó, ele voltou algumas linhas. A diferença, a distância que ele está do nosso rodapé. Vou subtrair o meu zoom e vou organizando, dando mais enters, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vim antes, aonde que já tem alguns enters. Vim antes, vou dar um enter aqui, aqui vou dar mais um, vou voltar aqui, vou dar mais um. Passou 2020 para lá, não passou? Vou voltar, vou apagar um enter que eu dei, ele voltou. Beleza. Aqui embaixo, lá no último enter, ou melhor, na frente de 2020, eu posso inserir uma página. Posso vir aqui e inserir página em branco, ou segurar o Ctrl e apertar o Enter. O que é o Ctrl Enter? Ele fala assim, você já terminou aqui, então vou inserir mais uma página. Mas quando você dá um Ctrl Enter, ele, além dessa página, ele insere outra e mais uma. Daí começa a trabalhar em uma próxima. Se você for pelo inserir uma página, ele vai fazer absolutamente a mesma coisa. O que está acontecendo? Ele entende que o 2020 não cabia aqui. O quebra de página do 2020 não cabia aqui. É como se fosse uma linha abaixo do 2020. Se tem uma linha abaixo do 2020, o que eu vou fazer? Eu vou chegar, esse quebra de página, que está mostrando aqui por causa do página inicial, está no mostrar tudo, só por causa dele que eu estou vendo esse quebra de página. Se não, ele estaria aqui, eu não estaria entendendo como que ele inseriu duas páginas. Entendeu? É como se tivesse uma linha invasora abaixo de 2020, que eu vou voltar ela, ó, fui lá na página inicial e mostrei de novo, e trouxe esse quebra de página para a minha página anterior, como se estivesse pegando aquela linha abaixo do 2020 e trazendo para a página da capa. Então o que acontece? Eu inseri uma linha, ou inseri uma nova página a partir de 2020. Por quê? Se eu tivesse continuado, exemplo, ó, se eu tivesse continuado 2020 como se tivesse uma nova página, se porventura eu fizesse alguma alteração aqui em cima e fosse dando Enter, o 2020 iria entender que deveria continuar nessa página. Quando eu dei o quebra de página, eu falei assim, olha, 2020, você foi a última coisa que eu fiz nessa página. Agora eu vou iniciar uma página diferente de você. Então você é de um jeito, a outra página será de uma outra forma. Ok? Ok. Pensando nessa maneira, vamos ver se ele inseriu. Ó, ainda está inserindo uma quebra de página. Vou pegar esse 2020, lá na frente de 2020, vou trazer essa quebra de página para o próximo de 2020. Ok? Professor, mas está muito rápido. O senhor pode explicar mais devagar? Tranquilo. Você pode ir pausando e entendendo o que eu estou fazendo. Ok? Beleza. Depois que a gente voltar para o presencial, se Deus quiser, a gente vai fazer isso na prática. Aí vocês podem tirar mais dúvida. Ok. Feito isso, eu vou dar uma quebra de página, como eu já inseri aqui. Inseri uma nova quebra de página. E aqui, nessa quebra, eu vou simplesmente fazer a contracapa. Aqui eu vou fazer a contracapa. Notem que o meu pezinho aqui está muito próximo. Agora sim, organizou. Bem, aqui nessa contracapa eu vou colocar a mesma coisa, tá? Relatório. Quase praticamente a mesma coisa. Quase vou copiar 100%. Vou pegar só meu nome, até o meu nome. Vou dar um Ctrl C e aqui vou dar um Ctrl V. Pronto. E aqui eu vou organizar a minha página. Vou dar uma organizada na minha página. Pronto, coloquei em centralizado. Por que o meu nome está recuado à esquerda, mesmo que ele está centralizado? Por causa da minha logomarca. A minha logomarca está invadindo um pouquinho a área de trabalho. O que eu vou fazer? Notem que aqui na margem, na régua, eu tenho como estender um pouco o tamanho do meu cabeçalho. Fazendo isso, o meu nome fica bem mais organizado embaixo da logomarca. Beleza. Feito isso aqui, vou fazer uma nota explicativa. O que é uma nota explicativa? É aquela lá, trabalho direcionado a tal departamento. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Relatório. Aqui, essa nota explicativa pode ou não conter, tá? Isso aqui é mais acadêmico, mas porém alguns preferem fazer essa nota explicativa. Relatório destinado ao setor de arquivo.
Relatório destinado ao setor de arquivo, solicitado pelo departamento administrativo. Supervisão administrativa. Supervisão Ciber. Ok. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na formatação diferente lá em cima. Fiz a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa, mas só que algumas coisas vão mudar. Aqui vou selecionar só esse título. Vou deixar ele em Arial tamanho 10. Vou colocar ele justificado. E vou vir em página inicial, parágrafo. Dentro de parágrafo, em recuo à esquerda, vou colocar 8. Vou colocar 8 e dar OK. Dei OK. Pronto. Aqui está pronto. O Rio Verde está muito em cima. Vou dar alguns entres até chegar embaixo. Pulou para a próxima página. Pulou? Eu vou voltar ele um pouquinho. Tá? Beleza. Vou na frente do 2020, vou dar um Ctrl Enter. Correto? Vou na frente do 2020, vou dar um Ctrl Enter. O que acontece? Ele vai inserir duas páginas porque ele entendeu que o 2020 aqui, ele quis quebrar uma página, mas pulando uma página do 2020. Então ele quebra essa página, entende que acabou essa página aqui, ou posso vir e inserir página em branco, a mesma coisa. Ele entende que você quebrou uma página, mas você quis pular uma e começar em outra. Não, eu não quero isso. Eu quero que na próxima ele já comece. Então, página inicial, mostrar tudo. Dentro de mostrar tudo, notem que eu posso só fazer o seguinte. Eu venho na frente de 2020, delete uma só vez. Esse quebra de página subiu. Ele entende que não vai existir uma página em branco entre a capa e a folha de rosto. Vai ter uma só página. Tá? Beleza, aqui embaixo eu vou direto para a introdução. Vamos direto para a introdução porque vocês vão entender. Introdução. Na introdução, vou selecioná-la, toda ela em maiúsculo, tá? Vou colocar em negrito. A introdução, vou colocar alinhado à esquerda. A introdução. Depois vou dar um Enter. Beleza. Eu vou tirar o Ctrl N, que é o negrito, e vou tirar da letra maiúscula, que é o Caps Lock. Na introdução, eu vou colocar o objetivo. O objetivo. Deixa eu tirar esse pezinho ao contrário. Página inicial, pezinho ao contrário e tirei ele. O objetivo. Tá? Então eu poderia colocar assim. Objetivo deste relatório é mostrar a desorganização do arquivo geral da empresa deixado pelo antigo jovem aprendiz, levando em demonstração como se chegou nesse resultado. Exemplo, você não vai usar esse mesmo texto, você vai inventar ou criar um texto para você, baseado naquele contexto. E aqui você vai colocar Arial tamanho 12, só que aqui você vai selecionar somente o corpo de texto, não o título, vai vir em parágrafo. Dentro de parágrafo você vai colocar especial, primeira linha, vai vir aqui em alinhamento, geral, alinhamento justificada, recuo especial, primeira linha. Notem que está 2,72, mas é 1,25, tá? Se você colocar em primeira linha e tiver em 1,25, beleza. Espaçamento entre linhas de 1,5 linhas e OK. Feito isso, tá dessa forma. A introdução vai ficar desse jeito. Ah, professor, mas a introdução não seria assim? Não, isso é para um texto discorrido, tá? Eu poderia colocar em seção. É como se fosse dividido em temas, mas cada tema tem um número. Por exemplo, introdução 1, introdução
sem colocar hífen, tá? Não coloca hífen, só coloca o número 1, introdução. Significa, ó, é como se fosse um número de identificação, introdução, beleza? Até aqui tudo bem? Ok. Se o meu contexto for muito grande, né? Se eu for colocar mais parágrafo aqui, que eu poderia colocar mais parágrafos. Aí, o que eu iria fazer? Eu iria inserir, daria um Ctrl Enter, ou inserir página em branco, e eu colocaria o desenvolvimento, né? O desenvolvimento em uma outra página. Esse desenvolvimento, eu poderia colocar com outro título também, decorrer, ou desenvolvimento, ou passo a passo, ou a problematização. O título desenvolvimento, ele é um título padrão. Porém, você pode mudar ele em várias coisas, colocar ele em outros contextos. Se aqui, anteriormente na introdução, for muito extensa, eu prefiro colocar em uma outra página o desenvolvimento, para ficar bem separadinho. Se uma introdução for muito curtinha, ela for muito pequenininha, como se fosse um parágrafo, porque eu mostrei o objetivo do que eu estou fazendo isso, eu posso apagar e colocar a introdução embaixo. Como que eu vou colocar a introdução embaixo? Eu vou lá, por exemplo, ó, dar um Enter, mais um Enter. No segundo Enter eu vou colocar 2, desenvolvimento. Desenvolvimento. Vou dar um Enter. Não se preocupe que a gente vai formatar. Dentro do desenvolvimento, olha só o que a gente tem que fazer agora. No exemplo que está aqui, o desenvolvimento, eu tenho que colocar o método, um pouquinho da história do que aconteceu, né? O resultado do que aconteceu, de toda essa história, levou esse resultado a acontecer e a discussão do que a gente vai obter. Então vamos lá, vamos dividir isso aqui em pontos. Vou colocar assim, ó, abaixo se apresenta os métodos. Eu poderia colocar uma pequena descrição antes daqueles títulos, métodos, apuração, discussão. Eu poderia, tá? Se não, eu vou direto, desenvolvimento, método, ok? Mas aqui eu vou colocar uma opção minha. Eu vou colocar uma pequena descrição. Abaixo se apresentam os métodos, discussão e qual que é o outro lá? Vamos lá, entender. Método, discussão. Antes, resultado. Discussão, resultado e método de discussão. Aqui, ó. Resultado e discussão sobre a desorganização dos documentos do setor. Pronto. Notem que o desenvolvimento ele está seguindo a mesma configuração do nosso parágrafo. Título não se recua e título não se centraliza para um documento de formatação desta forma. Professor, eu poderia pegar esse exemplo aqui e fazer trabalhos de escola sem problema nenhum, porque isso aqui ele segue as normas da BNT. O que muda é de instituição para instituição. Alguns não gostam que vem logomarca em cima, outros não gostam que vem assim, outros gostam que vem... Isso vai depender muito da instituição, tá? Mas o padrão é esse, mesmo segmento. Vou vir aqui em página inicial, vou colocar o meu texto alinhado à esquerda, o meu título, desenvolvimento, alinhado à esquerda. Depois que eu coloquei ele alinhado à esquerda, eu vou tirar aquele primeira linha. Como que eu vou fazer? Em parágrafo, vou vir em alinhamento, ou melhor, recuo. Em recuo, vou colocar nenhum. Recuo, nenhum. Eu vou dar OK. Depois disso, eu vou colocar negrito. Pronto. Desta forma. Aí aqui embaixo, eu vou colocar método. Vou colocar 2.2.1, que é o subtítulo 1, dentro de desenvolvimento. Método. Vou selecionar e vou colocá-lo em negrito. 2.1 espaço método. O que significa? Que método pertence ao título geral número 2. Assim é como se fosse um endereço para ele. Ok. Aqui embaixo eu vou tirar, quando eu começar a digitar, eu vou colocar em negrito. É só selecionar e tirar o negrito, tá? Método. Aqui eu vou colocar um pouquinho da história.
que é o que a gente viu aquele dia. Que aqui eu vou colocar um pouquinho da história, por que foi levado a esse ponto. Olha lá. Descreva como aconteceu o evento, o acidente, experiência vista. Descreva o processo, como isso foi levando a acontecer e assim por diante. De acordo com os relatos obtidos, o departamento citado era de responsabilidade de um jovem aprendiz, onde sua função era classificar, organizar e arquivar os documentos. Porém, por falta de experiência ou não entender como eu posso dizer, a importância de se organizar esses arquivos, ele os deixou qualquer maneira. Os arquivos ou documentos ficaram em lugares com umidade, poeira e ferrugem, onde os levou à deteriorização. Onde os levou a deteriorar. Deteriorar. De cada um. Os arquivos ficaram em lugares com umidade, poeira e ferrugem, onde os levou à deteriorização de cada um. Nossa, essa palavra que quase não saiu. Deteriorização. Esqueci. Eu pouco a uso, eu esqueci como falava, mas tudo bem, acontece. Beleza, feito isso, eu coloquei o método, o que aconteceu, o que levou esse jovem a deixar o departamento dele, a função dele a chegar nesse nível, né? Quando esse método, eu estou relatando o que aconteceu. O que estão falando aqui? Relataram supervisora, um antigo jovem, somente pegar os documentos, de qualquer jeito. Eu estou relatando a historinha, né, do que aconteceu. O método é como isso foi acontecer, né? O que estava acontecendo para levar ao resultado. Então a historinha é essa. Beleza, vou vir aqui no método, selecionei o método, que o método não tem recuo. Vou vir em página inicial. Dentro de página inicial, eu posso vir em parágrafo, aqui na setinha do parágrafo, e recuo nenhum, correto? Também eu posso pegar um atalho em página inicial, e vou vir tirando o recuo. Posso diminuir o recuo. Cliquei, posso diminuir o recuo. Só que aqui ele se limita porque eu já estou trabalhando com recuo. Se aqui não foi, eu vou vir aqui dentro de parágrafo. Porém, se eu tiver com uma régua, eu só vou voltar essa parte de cima da ampulheta para cá. Voltei aqui, beleza, tá?
eu tirei ela. Se não, eu tenho uma terceira opção. Eu venho antes do número 2 e clico em Delete. Se não foi, você volta aqui e pode usar essa opção, tá? Que é a parte de cima do recuo, que é um atalho. Eu vou simplesmente entre um parágrafo e outro, ó, vou dar um espaço, vou dar um entre um e outro. Vou colocar uma linha, vou pular uma linha aqui para ficar mais organizado. Beleza. Aqui, coloquei em desenvolvimento. Nota a importância de colocar cada um em uma folha. Ó, se eu colocasse cada um em uma folha, ficaria bem mais organizado, tá vendo? Ó, aqui depois eu viria com o método, depois eu viria com o resultado, correto? Depois que eu coloquei o método, eu viria com o resultado. O resultado é praticamente a mesma coisa. Ó, coloquei o número 2 porque é o segundo título, subtítulo de desenvolvimento. Vocês podem pular uma folha? Pode. Tanto como vocês podem voltar e fazer tudo um embaixo do outro, se for pouco conteúdo, tá? Vocês podem decidir, beleza? Eu prefiro um tema geral. Por que é um tema geral? Notem que eles são os primeiros, ó. 2, depois dentro dele tem 2.1, 2.2. Se eles são os primeiros, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, eles são os primeiros. Por isso se chamam primários. Dentro deles vão ter os secundários, os terciários, os quaternários e assim por diante. É como se fosse um título dentro do subtítulo e assim por diante. Eu vou trabalhar dessa forma por enquanto, mas vocês entenderam que eu posso colocar um título geral em cada página. Feito isso, no resultado, eu vou colocar assim. O resultado ele fala assim, tá, toda essa problemática aqui gerou o quê? Qual é o resultado de tudo isso? Observou que o despreparo e também desleixo, gente, acho que é desleixo, vamos ver. Tá, desleixo. Garoto. Observou que o despreparo e também o desleixo do aprendiz levou a deteriorização deteriorização. Cadê a palavra? Deteriorização. Outra linha. Ai, Jesus, que palavra difícil. Deteriorização. Gente. A deteriorização, gente, é um trava-língua, levou à deteriorização de documentos importantes da empresa. Além de atrapalhar na consulta de arquivos que seriam de extrema importância para a rotina da empresa. Pronto, esse é o resultado. A historinha que eu falei, o que estava acontecendo, deu esse resultado aqui. Esse problema que ele gerou, né? Todo esse passo a passo, essa desorganização que ele fez, a historinha que ele foi fazendo, levou a esse acontecimento, né? Então aqui eu vou colocar 3. Discussão. É aquilo lá. Tá. E agora? O que a gente vai fazer? Existem algumas opções para a solução deste problema deixado por
esse jovem. São. E aqui eu vou colocar em subtópicos, olha só. Vou colocar marcadores. Vou vir em página inicial, marcadores. Vou colocar no número 1. Ó, número 1, primeiro marcador. Em 1 ou mais meses, reclassificar cada documento e escaneando os mais importantes. Escanear os mais importantes. Deixa eu ver se é uma palavra em inglês. Vou dar sugestão. Scanner. Escanear. Então ele é uma palavra em inglês, eu vou selecionar e vou colocar em itálico, porque é uma palavra em inglês, que ela não pertence à nossa língua, né? Foi uma adaptação que a gente fez. Então, escanear ou digitalizar. Se você colocar, em vez de escanear, você não precisa colocar ele em itálico, porque não pertence à nossa língua portuguesa. Você pode colocar digitalizar os mais importantes, na tentativa de recuperar boa parte da massa documental. Ou, é como se fosse você está dando duas opções, né? Ou convidar o antigo jovem aprendiz para ele mostrar onde está cada documento e, com sua ajuda, organizar toda essa problemática causada por ele, sabendo que isso poderá levar a um processo de danos morais movido pelo jovem. Isso pode acontecer, né? Porque vocês vão me fazer eu voltar aí e passar vergonha, porque eu... Entende, né? Ok. A discussão foi essa. Depois disso, eu posso ir para o desenvolvimento, ou melhor, para a conclusão. A conclusão é qual desses que eu realmente vou usar. Ok. 3. Conclusão. Conclusão final. Eu posso colocar conclusão, conclusão já é final, então não preciso da palavra final. Ou solução geral. Você pode escolher qual o título que você vai colocar aqui. Então, conclusão. Em análise, para agilizar todo o processo e auxiliar na demanda deixada pelo jovem, a primeira opção seria a melhor, devido que a segunda pode ocasionar um processo movido pelo jovem, que pode se constranger pela solicitação do problema, solicitação para que ele solucione o problema que ele mesmo causou.
Vamos adicionar uns pontos aqui, no ponto 1, na pasta documental, além de atualizar o departamento com novos móveis, pastas, caixas, armários e um novo computador. Pronto, agora sim a gente vai pensar na nossa parte. Tá vendo que entre um ponto e outro ficou um pouquinho próximo demais entre um ponto e outro? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois pontos, vou vir, deixa eu ver se é aqui, definir número, não. Deixa eu conduzir aqui. Entre linhas, eu vou colocar, deixa eu me ver aqui, eu mudei esse sistema recente, então estou apanhando um pouquinho dele. Tá, vou vir em parágrafo, não adicionar, lembrei, eu tinha adicionado aqui, não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo, então vou desmarcar e vou dar OK, pronto, agora ele deu um espaço entre eles, beleza? Ok, feito isso, em conclusão, coloquei esse ponto, né? A esse ponto eu estou falando, olha, a melhor escolha é essa atividade, por quê? Vamos pegar por pontos. Primeiro, olha, o problema é o seguinte, meu objetivo aqui nesse relatório é mostrar o que aconteceu para que esse problema viesse a acontecer, né? Dessas imagens aqui, ó, viesse a acontecer, essa desorganização. Essa organização aconteceu por isso. Esse acontecimento aqui levou a esse resultado. Então, a gente tem duas opções, que é a discussão. A gente tem duas opções para solucionar esse problema. Essa e essa. Na minha opinião profissional, sempre usando, tá vendo, em terceira pessoa, eu não coloquei eu, na minha opinião, eu sempre fui na terceira pessoa. Em opinião profissional, você vai colocar qual dessas duas é o melhor para esse caso. Ok? E aqui você vai continuar. Se você fez alguma pesquisa, você colocou alguma imagem aqui, beleza, você pode usar a referência final. Aí a referência, você vai colocar lá na outra página, colocar a referência. Beleza? Gente, terrível hoje. Referência. Aqui ela vai ser um título, você vai selecionar, vai deixar ela em Arial, em página inicial vou colocar em maiúsculo, depois em negrito e depois centralizar. Centralizei, beleza. Notem que a referência ela está centralizada, mas ela está com recuo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse recuo dela aqui mesmo na régua. Professor, minha régua não está aparecendo. Em exibição, marque a régua. Tá? Beleza. Eu vou colocar uma referência. Suponhamos que eu vou colocar uma foto, ou melhor, vamos pesquisar aqui. Sobre conceito de ergonomia, ou algo do tipo, ergonomia do trabalho. Exemplo que a gente pesquisou aqui, né? E a gente olhou aqui e usou esse termo, que não vai se encaixar aqui, mas só um exemplo, e você pesquisou qualquer coisa e falou assim, nossa, eu quero pesquisar um pouquinho, porque eu quero colocar lá a importância de se instalar um computador novo, né, ou armários novos, para melhorar na ergonomia. Ó, por exemplo, desta forma, além de uma organização visual, documentacional, a saúde documentacional, a saúde do novo empregado dentro do setor seria como eu posso dizer, deixa eu ver uma palavra aqui, visual documentacional, a saúde do novo empregado seria prioridade. Ok.
Aí eu usei isso aqui como uma base de pesquisa, só que colocando qualquer coisa aqui para usar esse termo ergonomia, né? Aí eu usei o termo ergonomia, suponhamos que eu entrei aqui só para olhar. Só porque eu entrei aqui e usei esse termo ergonomia baseado nesse que, em algum contexto aqui, eu fui influenciado. Se eu fui influenciado por esse contexto, eu tenho que fazer a citação que eu pelo menos olhei. Como que eu posso fazer isso? Vou fazer a referência dele. Ah, então tem que ir lá escrever alguns para fazer referência. O que faz? Copia aqui e joga aqui. Isso não é referência. Referência é isso aqui. Quer ver? Ó? Eu tenho um site que eu sempre uso. Chama-se Referência Bibliográfica. Chama-se referenciabibliográfica.net. Eu vou entrar dentro dele aqui. Entrei dentro dele. E aqui eu vou escolher o tipo de material. O tipo de material vai ser website. Cliquei em website, ele vai carregar. Depois que ele carregou, eu escolhi que é ABNT. Aqui eu vou colocar quem é o autor. Vamos lá. O autor aqui é uma mulher chamada Juliana Melati. Juliana Melati. Então aqui é Juliana e lá Melati. Juliana Melati. Título da parte. Qual que é o título? Vamos lá, o título é esse, ergonomia. O título é ergonomia. Ergonomia. Beleza. Nossa, essa propaganda aqui. Ergonomia. Beleza. Eu vou colocar de novo. Ergonomia. Ergonomia. Não tem subtítulo. Aqui eu vou colocar só o ano que ele foi publicado. Vamos lá ver que ano que ele foi publicado. Ele foi publicado em 2014. Foi publicado em 2014. Foi publicado em 2014. Vou colocar o ano 2014. Aqui, se eu não achar o ano, eu tenho os exemplos que eu posso colocar. Localização ou publicação. Aonde que ele foi publicado? Na Faculdade da Serra Gaúcha. Vamos ver. Então, Rio Grande do Sul, né? No caso. Rio Grande do Sul. Aqui não tem mais nada, não precisa. E aqui agora sim que eu vou colocar esse link. Vou vir aqui em online, disponível em, que é onde que eu vou colocar o link, acesso. Quando eu acessei hoje, então foi 6/10. Então vou formatar. Quando eu clicar em formatar, ele vai criar para mim automaticamente o título. Olha só, ele vai criar o título aqui para mim. Essa é a referência. Ele criou a referência para mim. Vou dar um Ctrl C nela aqui. Vou vir aqui na minha referência. Vou dar um Ctrl V. Vou formatar ela. Como que é a formatação de referência? Sempre vai ser Arial ou Times. Ele vai seguir o mesmo padrão que você colocou anteriormente. Tá? Arial nesse caso. Tamanho 12. Ele segue o mesmo padrão. O que não vai ser 12 é citação direta. Tá? Você tira um trecho de um lugar e coloca dentro do seu texto. Beleza. Em parágrafo, dentro de parágrafo, vou colocar a primeira linha, ou melhor, nenhuma, recuo nenhum, será justificada e espaçamento simples. E dou aqui. Ficará dessa forma. Aí, se você for colocar uma outra referência, você pula uma linha, tá? Você coloca outra referência. Aí suponhamos que eu quero colocar uma citação direta dessa referência. Como que eu vou fazer? Quero pegar esse trecho aqui e citar. Em vez de eu explicar esse trecho, eu quero citar esse trecho dentro do meu trabalho. Quero colocar ele em um lugarzinho especial. Suponhamos que eu vou citar ele aqui no resultado. Né? Quero fazer uma citação direta. O que é uma citação direta? Vou colocar assim, ó, para a rotina da empresa. Vamos colocar aqui, ó, importância da organização do documento para a empresa. Vou colocar assim, só um exemplo, tá? Pesquisar algo aqui. E aqui eu vou colocar uma citação direta usando essa parte. Suponhamos, vamos ver se o site é seguro. Aqui tem um cadeadinho, o site é seguro. E vamos ver se ele é seguro para conteúdo, né? Vamos ver se aparece o autor, se é uma empresa de confiança e assim por diante que escreveu isso. Ele vai carregar. Espera ele carregar um pouquinho.
Ele carregou. Vamos ver aqui quem escreveu. Aqui é uma empresa que mexe com a parte de organização. Já vi ela uma vez. Então vamos lá. Vamos ver se tem as informações necessárias. Ok. Beleza. Que é a gestão do documento. Inicialmente é necessário atender com a importância aqui. Eu quero tirar esse trecho aqui e dar um Ctrl C nele e eu quero jogar ele aqui dentro, né, para falar sobre importância. E aqui eu vou colocar ele como uma citação direta. Vou dar um Ctrl V, nota que ele veio diferente. É como se eu tivesse tirado um lugar e colocado aqui. Então ele não é meu, né? Ele é de outra pessoa. Vou colocar em tamanho 10, Arial tamanho 10, porque ele passou de 3 linhas. Vou colocar ele na cor preta, né? Vou colocar ele na cor preta e vou recuá-lo. Quando eu for recuar ele, eu vou recuar ele em 8. A mesma coisa que eu fiz lá com o título, né? 8. Recuei em 8 e aqui será a citação direta. Posso colocar aspas, tá? Para falar que é uma citação, aspas. Aqui eu vou tirar esse recuo. Primeira linha, tirei esse recuo. Pronto. E aqui vocês se lembram que tem aquela citação direta, né? Beleza, como que eu vou fazer essa citação direta? Vou usar, mais uma vez, essa ferramenta, que ele dá também os exemplos de citação, tá? As citações diretas e indiretas. Beleza, como que eu vou fazer então? Vou fazer a referência desse outro site que eu entrei. O nome do site é Flop.io. Então, o nome do arquivo, o nome da parte, o título do geral é a importância da gestão documentacional. Aqui eu vou colocar o título, importância, e o subtítulo que eu usei mesmo foi esse aqui, ó. Qual a importância? Aqui eu vou usar como o título da parte, tá vendo? Ó, título da parte. Tá. Título da parte. Ok. Feito isso, vou colocar se tem autor. Vamos ver se tem autor. Aqui não tem um autor. Se não tem um autor, não tem problema. Mas vamos lá. Autor. Eu posso colocar editor, ou se não tiver autor, colocar aqui sem o autor. Aqui eu vou colocar a pessoa, evento ou organização. Atribuidores. Aqui eu vou colocar. Depois eu coloco a organização. Aqui eu vou colocar o nome dela, que é o Flop, né? Flop. Pronto. Vê se é assim mesmo. Flop. Isso. Flop up. Ok. Flop. Flow up. Flow up. Flow up. Aqui eu vou colocar o título dela, o ano. Aqui não dá para ver que tem ano, tá vendo? Se eu pesquisar aqui não tem ano nenhum. Se não tem ano, eu posso usar uma outra formatação. Vou colocar colchetes. Dentro de colchetes, vou ver aqui, ó. Se não tem ano, pode ser o ano provável? Eu não sei o ano provável. Eu acho que é a década certa ou a década provável. Então vou colocar assim, ó. Eu acho que foi nessa década. Acho que foi nessa década. Vou colocar desta forma aqui, ó. Viu? Depois que eu coloquei isso, editor, produtor, número de edição, vou vir aqui no título, no link, vou colocar o link aqui dentro. Depois a data de acesso vai ser a mesma. Então eu vou formatar. Depois que eu formatei, ele vai dar essa opção, tá? Qual a importância da empresa, que está lá no site FlyUp, a importância da gestão dos documentos da empresa. Beleza, que é o título da parte. Ok. A citação indireta ou direta é essa aqui. Mas esse aqui eu vou colocar lá embaixo, ó, lá em referência. Vou colocar aqui embaixo a referência. Vou selecionar. Vou colocar a mesma formatação que esse. O que eu vou fazer? Para usar essa mesma formatação, sem eu ter que fazer tudo de novo, eu vou selecionar esse que já está formatado, página inicial, pincel. No pincel, eu vou selecionar o pincel e vou colocar aqui, ó. Pronto. Ele fica com a mesma formatação de cima, tá?
com a mesmíssima formatação. Porém, ele sai algumas coisas, tá? Por exemplo, a parte do fly-up, por exemplo, ó, do título, a importância, ele mudou. Mas se foi só o título, o que eu posso fazer? Ó, depois que tiver tudo formatadinho, só selecionar o título, dá um Ctrl N. Pronto, ficou certinho. Pulei uma linha entre um e outro para não confundirem. Voltei lá na citação. Na citação, tá vendo que eu abri um parênteses? É para colocar isso aqui, ó. Eu posso escolher esse ou esse. Eu vou preferir esse aqui, ó. De baixo, eu coloquei aqui. Coloquei a citação. Depois que eu coloquei a citação, coloquei dessa forma. Irei a formatar. Arial tamanho 10. Pronto. Fiz o meu trabalho. Ah, professor, posso colocar o sumário? Pode, você pode colocar o sumário. Então você pode dar um ponto. Vim aqui antes da palavra introdução, botão direito do mouse, ou melhor, inserir, página em branco, você volta e coloca o sumário. Opa, o sumário voltou. Calma aí, sumário, você aqui. Depois do sumário, vou dar um. Pronto, agora sim. Pronto. Sumário. Aqui em sumário, eu posso colocar tanto um sumário automático, quanto eu mesmo escrever da seguinte forma. Ó. Vou vir aqui no sumário, que ele é centralizado, tá? Vou linha à esquerda, vou colocar, por exemplo, introdução. Introdução. E dentro de introdução, eu tenho que colocar o número de página, correto? E aqui, infelizmente, não tem número de página. Só que capa, folha de rosto e sumário não se contam, né? Ou melhor, capa e folha de rosto não se contam. Minto! Capa, só a capa que não se conta, né? Vai começar a contar a partir da folha de rosto. Folha de rosto, sumário. Por exemplo, 1, que é a folha de rosto, mesmo que estando na página 2, então é 1, 2, 3. O número 3 deve aparecer aqui. Só que no sumário não deve aparecer número. Ele é contado, mas não aparece número lá em cima. Correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em introdução, ou melhor, vou vir no último conteúdo do sumário. Tá? No último conteúdo do sumário, vou vir em layout da página. No último conteúdo do sumário, layout da página, quebras. Dentro de quebras, próxima página. O que eu fiz? Eu inseri uma próxima página. Notem que ele jogou meu conteúdo de introdução para uma outra. Não jogou? Só dá um delete que ele volta. Por quê? A partir daqui em sumário, não existe mais uma outra página. Tá? Sumário é uma página sozinha, ela é independente. Ela está aqui morando na mesma casa, que é nesse arquivo, mas ela é independente. Porque agora, quando eu vou clicar para colocar a numeração de página na introdução, eu vou lá no cabeçalho da introdução, ó, cliquei 2 vezes, e aqui eu vou desvincular. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou desvincular a anterior. Traduzindo, a de cima é uma página sozinha. Ela é uma página só. Mas se eu não desvincular aqui, a numeração vai pegar em cima e vai pegar aqui embaixo. Eu não quero isso. Eu quero que a partir daqui, ela é também uma nova página, só que de uma forma diferente de numeração. Vou vir em números da página, início da página, sem formatação 3. Cliquei. Notem que começou em 4, porém, olha só, olha que legal, não pegou nas demais. Tá vendo? Só aqui que tem. E, infelizmente, ele tirou a nossa logomarca. Não tem problema. Se eu quiser colocar a logomarca, eu posso clicar, dar um Ctrl Z. Já vou pegar essa logomarca aqui, ó. Depois que eu dei o Ctrl Z para tirar o número, eu dei um Ctrl Z para voltar para o que eu quero pegar essa logomarca e vou recortar ela daqui. Depois, quando eu der um Ctrl X nela, eu posso voltar ela para esse lugar. Vou vir no número da página. Coloquei o número da página aqui e começou em 4, correto? Mas só que eu vou voltar, vou selecionar número de páginas. Lá em número de página, eu vou escolher formatar número de página. E aqui, como ele já é considerado uma nova página a partir daqui de introdução, eu vou iniciar ele em 3. Por que em 3? Eu não estou contando a capa. Deu ok? Agora está 3, 4, 5, 6. Do jeito que eu queria, tá? Foi até o 5. E agora eu quero voltar
a minha logomarca. O que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl V nela aqui. Pronto, vou colocar ela aqui. Aqui nesse caso, vou colocar nesse cantinho, para ficar diferente, ó. Aqui ficou certinho, aqui ficou um pouquinho diferente, tá? Eu posso colocar ela aqui, de preferência aqui no meio. O número de página pode ficar aqui em cima, tá? O número de página pode ficar tanto em cima quanto embaixo, tá? Só que se eu for fazer embaixo, eu tenho que desvincular aqui também, porque eu só desvinculei o cabeçalho do anterior, não desvinculei o rodapé. Porque se eu não desvincular o anterior, o rodapé do sumário, da capa, da introdução, vai seguir a mesma ordem, tá? Então, feito isso, nosso trabalho está quase pré-pronto. Por quê? Eu tenho que formatar o sumário. Aí aqui no sumário eu posso dar um monte de tab, se eu não quiser algo automático, tá? Você pode colocar o número 1, ou melhor, nossa introdução, ela está na 3, na página 3. Tem um tab aqui, que está na página 3. Aqui, o desenvolvimento. O desenvolvimento está na mesma página, página 3, porque eu não inseri o desenvolvimento em uma outra página. Se eu quisesse colocar o desenvolvimento em outra página, eu poderia, tá? É só vir aqui antes e dar um Ctrl Enter. Eu jogo ele lá para outra página, ok? E fica mais organizado. Mas vou deixar ele aqui. Está na mesma página, assim como demais. Método, resultado e por aí. Então vamos lá. Aqui embaixo, 2.1, método. É o método. E aqui, ponto 2, resultado. Então os entries aqui, nos tabs. Resultado. Opa, foi demais. Resultado. Está na página 3 também. E aqui em cima também está na página 3. O método está na página número 3. Feito isso, eu vou tirar só esse negrito daqui. Pronto. Copiar aqui embaixo a mesma coisa. Copiar embaixo aqui a mesma coisa. Copiar aqui embaixo. Aqui seria a discussão. A discussão aqui está em uma outra página, correto? A discussão aqui está na página 4. E além da discussão, o desenvolvimento, abaixo do desenvolvimento, discussão, abaixo da discussão, estaria a conclusão, que é a número 3. Estaria na mesma página da discussão, está um embaixo do outro. A referência não tem número, né? Estaria na página 5. É algo que você pode fazer bem simplório. Aí a formatação das margens, como seria? Você vai vir em layout da página, porque eu quero formatar as margens, né? Margem, isso tinha que fazer antes. Eu fui fazer agora para deixar um erro para acontecer para vocês verem. Margens, em margens, superior 3, padrão, tá? Inferior 3, ou melhor, 2, à esquerda 3 e à direita 2. Então vai ficar 3, 3, 2, 2. Superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Deu ok. Olha só que não mudou quase nada, porque ele só aumentou nessa lateral e em cima. E aqui na capa também não mudou nada, tá? Não mudou nada. Então, ficou 100% o nosso lindo trabalho, tá? Documentacional. Ok. Show? Então, você salvou, pode vir aqui em salvar, vai salvar uma cópia para você, deixar uma cópia editável. E para mim, você vai colocar o seu nome aqui e vai colocar também, para salvar em PDF, colocou o seu nome, relatório
relatório, você colocou o título do seu relatório e o seu nome, e depois que você colocou, você vai lá na tarefa e anexa ela aqui para mim, ok? Fechou? Então, estamos aí. Até mais.